sobre a pergunta de hoje. A resposta que a gente tem para a pergunta de hoje. Qual é a pergunta de hoje? Aqui está. Se Deus é amor, essa é uma pergunta muito feita, muito realizada. Se Deus é amor, por que o mal sempre vence? Se Deus é amor e Ele ama todas as pessoas, todas as criaturas, por que que o mal sempre vence? Sempre, né? De vez em quando ele perde a batalha, mas a guerra é dele. Então vamos ver. Quando Deus quis criar o ser humano, é o primeiro argumento que a gente tem aqui. Quando Deus quis criar o ser humano, ele tinha duas opções que a criatura fosse. Duas opções. Primeiro, que a criatura fosse tipo robôs, apenas atendesse o que estaria programado para ele, como os animais irracionais e seus instintos, e como os anjos que são programados para a obediência, sem opção de desobediência. Essa é a primeira opção que Deus tinha. Segunda opção, ou criar para que a criatura fosse pessoal, individual, que tivesse vontade própria, que tivesse livre-arbítrio. Deus optou pela segunda alternativa. Ele não queria robôs, ele queria pessoas. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter guardado. Tá bom? Deus resolveu criar o ser humano, ele não queria que fossem robôs. Ele queria que fossem pessoas individualizadas, com livre-arbítrio, com vontade própria. Tá bom? Então esse foi o projeto de Deus. Segundo, para que o ser humano fosse assim, um ser pessoal no projeto de Deus, ele então criou esses seres com características que a Bíblia denomina imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que há muitos privilégios nisto e muitas responsabilidades também. Então, para criar o ser humano, não robô, mas pessoas, Deus criou então o ser humano segundo a sua imagem e sua semelhança. Esse é o termo usado pela Bíblia para as características que Deus imprimiu na criação desse ser pessoal. Terceiro, imagem e semelhança é a capacidade que todo ser humano sadio tem de saber o bem e o mal, o que é bom e suas consequências e o que é mal e suas consequências. Também a capacidade de escolher entre uma coisa e outra. Então, primeiro, ele tem a capacidade de conhecer o que é certo e o que é errado. Ele percebe, ele sabe, entendeu? O ser humano tem várias coisas que ajudam ele nisto. A moral, a ética, o espírito, o imagem e semelhança. Então ele percebe quando uma coisa está errada para cá e certo para cá. Tá bom? Ele percebe. Ele pode se enganar? Pode. Tem coisas que a gente pensa que é para o bem, mas não é para o bem, é para o mal. Mas a gente sabe, imagina, pensa, reflete que é para o bem. Entendeu? Pode acontecer. Então ele conhece, né? Mesmo que não esteja correto, mas ele conhece essa informação. Segundo, ele tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, o que é diferente dos animais. Deixa eu ver se está aqui, acho que tem, né? Cadê? Também a capacidade de escolher entre uma coisa ou outra, muitas vezes até contrariando seus instintos, o que é além dos animais irracionais. Então, por exemplo, eu conhecendo que esse aqui é bom e que esse aqui é ruim, esse é bom e esse é ruim, na minha inteligência, esse é bom e esse é ruim.
Qual é o meu instinto? É de ir para o bom. Entendeu? A tendência é essa, ir para o bom, mas eu posso escolher. Eu quero o mal. Eu quero ir para o mal. Essa é uma capacidade também que o ser humano tem. O animal não tem. O animal, ele se inclina para o que o seu instinto orienta. A não ser que tenha uma intervenção nossa e a gente obrigue ele a fazer outra coisa. Mas ele vai pelo instinto, ele vai pela natureza dele. Entendeu? Isso é o animal. Terceiro, e também a capacidade de ser respeitado por Deus em suas escolhas. Deus respeita o que qualquer homem escolher e preferir, mesmo que seja contra sua vontade, o que é sempre o melhor para o próprio indivíduo. Ele não obriga ninguém a nada. Então são três capacidades que o homem recebe, entre outras muitas coisas, né? No imagem e semelhança. Uma é a capacidade de conhecer o bem e o mal. A segunda é a de escolher entre uma coisa e outra. Ele escolhe. Terceiro, é a capacidade de ser respeitado por Deus. Deus pode não concordar com a decisão que você tomou, mas ele vai respeitar. Ele vai respeitar. Certo? Isso é ser criado à imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que há uma luta interior em cada homem, em cada pessoa, por causa dessa imagem e semelhança. O espírito inclina a pessoa para o bem, para a obediência, para o amor a si e aos outros, enquanto o velho homem, a carnalidade, inclina para a desobediência, para o mal contra si e contra os outros. Usando uma ilustração muito conhecida, o lobo que estiver mais alimentado pela pessoa é quem mais o conduz, é quem ganha esta luta. Então há uma luta dentro de cada um. A Bíblia diz isso, não é? Há uma luta. A ciência também, a psicologia diz isso, a psicanálise diz isso. Há essa luta, né? Por um lado, está o velho homem me inclinando para uma coisa ruim, só para atender a um desejo interior, muitas vezes até ao instinto, né? E, por outro lado, está o espírito, não chega a ser o espírito de Deus. O espírito de Deus usa esse espírito para nos falar, mas esse espírito aqui, né, nos inclina para a obediência, para o bem. Então está essa luta o tempo todo em mim, e em você, e em Paulo, e em todo mundo. Entendeu? Dentro ou fora do cristianismo. Está essa luta nas pessoas. Né? Quem é que ganha essa luta? Quem eu mais alimento. Então, se eu sou uma pessoa indiferente à questão espiritual, indiferente a Deus, eu vou alimentar o velho homem. Eu vou viver pelos instintos, pela vontade do prazer, pela vontade de me agradar. Se eu sou uma pessoa, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, sem essas coisas, mas eu sou uma pessoa preocupada em ser íntegra, em ser uma pessoa que agrade a Deus, então eu vou alimentar esse lado espírito. Esse lado vai ser mais forte. Eu vou ser mais obediente, eu vou buscar mais o bem do que o mal. Entende? Muito bem, essa é a luta. Quinto, assim que o mal sempre vence. Assim que o mal sempre vence. E por causa dessa inclinação carnal, sempre vencendo na maioria das pessoas, há dois fortes motivos para esta vitória constante, a vitória do mal. Há dois fortes motivos. Um motivo é que este lado maligno é violento, maldoso, amedrontador e, sendo capaz de prejudicar a si mesmo, ele é capaz de prejudicar qualquer outra pessoa. Então ele é assediador de muitas formas para conseguir o seu intento. Então esse lado é um lado, né, abusado, ele é esforçado, ele quer mesmo, porque quem é que mais move pessoas, o amor ou o ódio? Quem é que faz mais uma pessoa? Por exemplo, por amor,
Uma pessoa é capaz de botar uma bomba no corpo para explodir? Pelo ódio, sim. Pelo ódio, sim. Entendeu? Pelo amor, alguém faz o sacrifício, pelo ódio, alguém faz sacrifícios contra si e contra os outros que por amor ninguém faz. Então esse lado violento, ele é mais instigador, ele puxa mais, entendeu? Então esse é o primeiro motivo por que o mal sempre vence. Agora vamos ver o segundo. O outro motivo é que a inclinação para o bem é sempre pacífico e pacificador. Ele é tranquilo, não gosta de violência, foge dela e dá mais espaços para que o mal se alastre. Então, veja, duas coisas. A tendência para o mal, ela é forte demais. E a tendência para o bem é pacífica, é tranquila. Aí o que é que ela faz? Ela não se envolve em confusão. Ela fica quietinha no canto dela e deixa o espaço para o mal proliferar. Entendeu? Então, o mal prolifera. É por isso que ele vence muito, né? Muito mais. Muito mais. No mundo tereis aflições. É o que Jesus avisou. Vocês vão se dar mal mesmo, vai pagar um preço alto. Entendeu? Então não tem para onde fugir. O mal sempre vai vencer. Sempre. Vez por outra que perde, mas na maioria vence. Quem foi que venceu com a morte de Jesus? O mal. Não foi o bem, foi o mal. Deus, na sua sabedoria, é que transforma essas coisas em algo positivo. Foi o que aconteceu com Jesus. Mas quem matou Jesus foi o mal. Né? Foi. E quem era o mal? Nós, religiosos. Ô bicho mal. Dos homens maus, os religiosos são os piores. Esquece isso não. 6. Este mesmo princípio de entendimento se verifica nas religiões por serem formadas por joio, que é parte sadia de qualquer religião, e o joio que é e o trigo, né? Aqui está joio, mas e o trigo, que é parte maldosa, perversa, maligna em toda religião. Acontece também em tudo mais, em toda profissão, em toda sociedade, no mundo todo, e isto explica por que o mal é tão presente todo o tempo, em todo canto do mundo. O mal sempre, na grande maioria das vezes, vai vencer. Não tem para onde correr. O mundo é injusto, a vida é injusta. Não, é por causa dessa situação. Né? O mal sempre vai vencer. 7. Quando Deus, né? Quanto a Deus, há duas atitudes que precisamos deixar claras e nunca esquecer. Uma é que ele respeita o ser humano, respeita suas decisões e preferências. Ele nunca obriga ninguém a nada, mesmo que seja por sua vontade de ver o melhor para todas as pessoas. A segunda atitude é que, por seu amor para com cada indivíduo, ele, de antemão, capacitou todo mundo a ser feliz, mesmo diante das piores condições. É isto que faz toda pessoa ter condição de ser resiliente sob qualquer situação. Deus permite a vitória do mal sempre, mas ele nos capacita para, apesar do mal, a gente ser vitorioso, a gente aproveitar, né? Mesmo com todos os males, com todas as aflições, a gente aproveitar melhor a vida. Por isso que Jesus quis avisar quando disse aos discípulos que no mundo haveríamos de sofrer muitas aflições, mas como ele seríamos capazes a vitórias. Foi-nos dadas todas as condições para sermos vencedores. Todo mundo está habilitado nisto. Principalmente as pessoas que estejam mais próximas dele. Aqueles não tão próximos estão também beneficiados com isto, porque Deus ama a todos, né? Mas os que estão mais perto se beneficiam mais.
Ser religioso não quer dizer que esteja perto, não, tá? Às vezes, ser religioso é uma maneira de ficar mais distante de Deus ainda. Tá bom? Então não vamos misturar os próximos com Deus, os próximos de Deus com religião. Porque muitas vezes a religiosidade dele faz com que ele fique cada vez mais longe. Generais de Hitler, né? Grandes adoradores de Deus, estavam longíssimos de Deus. Longíssimos de Deus, apesar de religiosos que eram. Entendeu? 9. Isso é tão interessante que, mesmo havendo aflições no mundo, a Bíblia afirma que a vida eterna começa agora. E vida eterna tem a ver com o que Jesus disse que é vida abundante. Mesmo no mundo de muito sofrimento, sempre vencedor. Tá bom? Então, esses aspectos a gente usa para responder a essa preocupação. Se Deus é amor, por que o mal sempre vence? Tá?